E aí, gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre os amplificadores operacionais e agora sim entrar nos circuitos que a gente constrói com esses dispositivos eletrônicos, tudo bem? No vídeo anterior eu descrevi o princípio básico de funcionamento de um amplificador operacional e que, para o contexto de vídeos dessa série, né, de análise de circuitos 1, a gente vai sempre lidar com ele operando, digamos, em realimentação negativa, que foi o que eu descrevi no final do outro vídeo, que é uma configuração que mantém o amplificador estável, né, que a gente consegue deixar ele com um ganho não infinito, né, e que ele simplesmente não exploda, né, não fique saturando. Então, todas as configurações que a gente vai ver aqui nesse vídeo e nos próximos levam em consideração uma realimentação negativa e o conceito do terra virtual, mas que a gente fala daqui a pouco. Só o último modo que a gente vai explorar, que ele não usa a realimentação negativa, mas ele vai ser só uma passada de olho, a gente não vai adentrar muito nele, mas que não faz mal apresentar aqui, beleza? Então antes de a gente começar, não esqueçam por favor de deixar o like nesse vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros. Muito bem, gente, então vamos lá. A primeira configuração que a gente estuda, já está aí na tela, é a configuração inversora. É a primeira porque ela é a mais simples de a gente deduzir a expressão dela. Então, já vamos começar aqui, né? Eu vou desenhar o nosso amplificador operacional. E aqui, gente, eu vou omitir as alimentações, porque aqui não vai me interessar isso. A gente só vai deixar evidente a alimentação do amplificador operacional quando for fazer problemas numéricos e que a gente tem que levar em consideração os casos de saturação dele. Aqui a gente só vai deduzir expressões, né? Então não leva em consideração a alimentação do amplificador. Beleza? Então, só fazendo aqui, na verdade, um pouquinho melhor, né? Então, fazendo ele aqui. E eu normalmente coloco o terminal inversor em cima, tá? Isso é totalmente a cargo de quem está fazendo, mas eu prefiro deixar assim. Beleza, aí a gente tem aqui a entrada inversora, não inversora e a saída. Pronto, agora eu tenho que ver o que eu vou conectar aqui, né? Gente, como que funciona a configuração inversora? Eu vou chegar aqui um pouquinho para baixo, na verdade, e a gente vai fazer simplesmente isso. O ponto, a entrada não inversora, a gente vai aterrar. Significa o quê? Aqui, gente, já entra também uma nova simbologia que a gente vai usar muito, que é o símbolo do terra, né? Ou do GND, ou ground também, que aparece muito quando a gente começa a estudar eletrônica. E o que significa isso? Isso a gente viu lá no método das tensões de nó, que era onde a gente nomeava o nosso nó de referência. Era o lugar que a gente chamava de 0 volts. Então, vocês vão ver que com o amplificador operacional e com circuitos mais no futuro, às vezes é muito ruim você desenhar o circuito todo fechadinho, com um nó ali de referência que esteja todo extenso, né? A gente muitas vezes vai simplesmente, onde eu quero me referenciar ao zero, eu vou simplesmente colocar esse símbolo aí. É mais simples do que se eu viesse aqui, aí todas as fontes eu conectasse aqui e tudo mais, fechasse um circuito, né? Fica um pouco ruim de desenhar. Então a gente deixa simplesmente isso, muito mais limpo, ok? Esse ponto nós vamos conectar no terra e a nossa fonte de tensão ela vai estar conectada no terminal inversor. Então eu tenho aqui uma fonte de tensão, ela também está conectada no terra, então é isso que eu mostrei para vocês, né? Que ó, esse ponto e esse ponto são iguais, então esse potencial aqui e esse potencial são os mesmos. Só não vou ficar desenhando a linha que conecta os dois, né? Eu vou ter aqui a minha fonte de tensão, aqui intermediário eu vou ter um resistor, ok? E aí o que nós vamos fazer? Eu preciso realimentar o amplificador, senão ele vai saturar, né? Então eu vou puxar daqui uma perna, vou conectar outro resistor e ele vai estar conectado aqui na saída, ok? Essa é a configuração inversora e a gente vai ver por que ela tem esse nome, tá? Eu vou chamar esse resistor aqui de R2, esse resistor aqui de R1. E é simplesmente isso. Olha como é simples, né? A nossa fonte, eu vou chamar ela aqui de VS, ok? Muito bem, gente. Agora, isso aqui é a nossa saída, né? É o V0. Vou fazer só um pouquinho melhor aqui. Esse é o nosso V0. E agora sim, eu preciso deduzir o quê? Uma expressão que relaciona a tensão de entrada com a tensão de saída. Simplesmente isso, ok? Como que nós vamos fazer isso? Usando técnicas de análise de circuitos. E aí aqui vocês vão ver mais uma vez por que eu prefiro muitas vezes utilizar o método das tensões de nó, porque para circuitos um pouco mais complexos, que não existem malhas tão evidentes e que tem dispositivos não lineares, a gente fica difícil usar o método das correntes de malha. O método das tensões de nó aqui sai muito mais simples. E como que eu posso fazer isso, gente? Observem só. Esse ponto aqui é o nosso 0 volts. Vocês concordam? E aí eu vou lançar mão do argumento de
Como o nosso amplificador está em realimentação negativa, eu posso utilizar o argumento do terra virtual, que significa o quê? Esse potencial V mais aqui é igual ao potencial que está aqui, V menos. As entradas, né, do amplificador operacional, elas estão curto-circuitadas ali, elas estão sob o mesmo potencial, né, de modo que eu tenho uma tensão diferencial nula, ok? A gente chama de terra virtual, que é como se eu tivesse aqui, né, um curto-circuito. Esse é o primeiro argumento que a gente vai lançar a mão, e o segundo é que não entra corrente no amplificador operacional, né? Sempre a gente vai usar essas duas premissas. Terra virtual e que a corrente que está vindo aqui, ó, ela vai subir direto. Ela não vai entrar aqui, porque, como a gente viu também, o amplificador operacional normalmente tem uma impedância de entrada, uma resistência de entrada muito elevada, ok? Então a corrente prefere não passar por lá. Beleza. Se o potencial na entrada positiva é igual ao da negativa, né? E eu sei que aqui é o meu 0 volts, então com certeza aqui eu tenho um 0 volts. Vocês concordam comigo? Então, eu posso fazer o quê, né? Posso usar as tensões de nó, na verdade, ou posso simplesmente equacionar a corrente. Eu acho que vai ser até mais fácil, né? Eu vou pensar o seguinte, eu tenho uma corrente aqui, I1, e essa corrente, ela vai vir aqui e vai subir. Então, é a mesma corrente que vai passar aqui por cima, né? Aqui também vai ser I1, beleza? Então, vamos lá. O que é a nossa corrente I1? Ela é a diferença de potencial que eu vejo aqui, dividido pela resistência. Então, é VS menos 0 dividido por R1. Mas a nossa corrente 1 também é essa diferença de potencial dividido por essa resistência. Ou seja, é 0 menos V0. Então, isso aqui é igual a 0 menos V0 dividido por R2. Pronto. Agora eu só preciso isolar, né, o VS e o V0. Como que vai ficar isso, né? Eu tenho aqui VS, vamos escrever aqui embaixo, VS sobre R1 igual a menos V0 sobre R2. E aí, qual que é a expressão que a gente quer obter aqui? Eu quero obter a tensão de saída dividido pela tensão de entrada para obter uma espécie de ganho, né? Quanto que a minha saída tá em relação à entrada, né? Então, eu quero achar V0 sobre VS. Então, aqui vai ficar V0 sobre VS igual a, eu passo esse cara dividindo, o R2 para lá e multiplico por menos 1, né? Isso aqui vai ficar menos R2 sobre R1. Essa aqui é a equação do amplificador na configuração inversora. Observem só o seguinte, a relação de ganho entre a entrada e saída, né? Se eu dividir a saída pela entrada, eu tenho que um valor constante negativo, né? Porque R2 e R1 são resistências, né? Então esse sinal de menos ali, ele vai ser carregado mesmo. E R2 sobre R1 são valores que eu posso escolher arbitrariamente, eu posso botar quaisquer resistores ali. Então vamos supor, se eu fizer R2 igual a 10 vezes R1, eu vou ter ali um ganho de 10, né? Um ganho de 10 negativo. Então, se eu colocar aqui uma fonte de tensão de 1 volt, na saída eu vou ter menos 10 volts, ok? Então eu consigo dar ganho para um sinal. Para que serve isso? Às vezes você tem, por exemplo, uma medição, né? Você tem uma medição que é muito pequena, ela é muito residual ali, de alguma corrente de fuga, por exemplo, quer que seja, e você precisa aumentar esse sinal de medição para ele não ser confundido com ruído, por exemplo, algo do tipo. Então você dá um ganho nesse sinal para você poder ter uma medição mais limpa, né? E assim, existem trocentas aplicações para isso, isso é só uma ilustração, não é o objetivo desse vídeo ficar mostrando, para que serve isso ou não, a gente só está explorando as configurações de um amplificador e o que a gente pode fazer num circuito. Até então a gente não tinha como simplesmente elevar um sinal, né? E assim como eu posso elevar o sinal, eu posso também diminuir ele, né? Eu posso atenuar. Às vezes eu tenho um sinal aqui muito grande, eu preciso que ele caiba em uma faixa determinada, então venho aqui e faço uma razão inversa, né? Então faço o R2 metade do R1, enfim, esse ganho vai ser meio. A gente só tem que se atentar com o quê? Que existe esse sinal de menos, né? Isso aqui é importante, você não consegue fugir dele. Beleza, gente? Mas essa aqui é a nossa configuração inversora. Vamos agora então a gente explorar a configuração não inversora, né? Vocês já entenderam como que funciona aqui o procedimento. Vou de novo desenhar aqui o nosso amplificador operacional, vou fazer ele mais ou menos aqui, que a gente viu que ocupa um espacinho, né? Colocar aqui
o negativo e o positivo. E qual que é a topologia não inversora, né? Vocês devem imaginar o seguinte, que eu também vou ter um ganho, só que dessa vez eu não vou ter um sinal de menos carregado ali, né? Como que vai funcionar isso? Agora vai mudar um pouquinho, tá? Vocês veem que no caso anterior eu tinha aqui essa cascata, vamos falar de resistores, no terminal negativo, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, aliás, ela vai se manter, perdão, eu vou ter ela aqui basicamente do mesmo jeito. Então, uma entrada aqui, vai ter aqui um resistor e vai ter aqui outro resistor. O que vai mudar agora, gente, é onde está vindo a minha fonte de sinal, ok? Antes ela estava aqui, né? Ela vinha aqui, encaixava. Agora ela vai vir na entrada positiva, ok? Então eu vou ter aqui o meu sinal de entrada. Eu não vou me preocupar com sendo uma fonte. Aliás, vou me preocupar sim, porque nós estamos vendo isso pela primeira vez, né? Então, aqui eu vou ter a minha fonte de sinal, que não precisa ser contínua, né? Pode ser qualquer coisa, mas como nós estamos num contexto de circuitos em corrente contínua, acho mais válido, né? Então, agora vai estar aqui o nosso VS e o nosso terra agora vai estar conectado aqui. Então, vocês veem que existe uma pequena diferença, tudo bem? Mas beleza. De novo, vamos manter aqui a nomenclatura, né? R2 e R1. E vamos fazer, gente, exatamente a mesma análise, ok? Aqui é o V0, né? Então, vamos lá. O que acontece, gente? Como a minha fonte está conectada direto aqui no terminal não inversor, então o potencial VS vai aparecer bem aqui, né? Olha só, aqui também é VS, porque se aqui é VS, isso vem aqui pelo terra virtual e vai ser VS lá em cima também. Como eu disse, essa consideração é sempre muito importante, juntamente com a da corrente, né? Que a corrente não vai entrar dentro do amplificador. Vamos de novo fazer a mesma coisa, né? Vamos agora equacionar a corrente I1. Então, a corrente I1 está aqui e também está aqui, certo? Então, vamos começar. A corrente I1, ela é igual a 0 menos VS dividido por R1. Beleza. Só que isso também tem que ser igual a VS menos V0 dividido por R2. E novamente, a gente vai só fazer a continha aqui, né? Ou seja, eu tenho o seguinte, que menos VS sobre R1 é igual a VS menos V0 sobre R2, que eu já vou escrever assim, ó, VS sobre R2 menos V0 sobre R2, ok? Qual que é o nosso objetivo? A gente quer V0 sobre VS, saída sobre entrada, para obter uma relação de ganho, né? Então, eu vou passar esse cara para lá e esse cara para cá, para ficar com um sinal positivo, né? Então, vou ficar com o seguinte, olha só, V0 sobre R2, passei para o lado esquerdo, tem que ser igual a VS sobre R2 mais VS sobre R1, certo? E aí eu posso botar um VS em evidência, então isso aqui é igual a VS vezes 1 sobre R2 mais 1 sobre R1, e isso aqui é a mesma coisa que R1 mais R2 dividido por R1, R2, certo? Vezes VS, claro, né? Então, isso tudo aqui, chegar um pouquinho para lá, vezes, opa, ficou ruim, né? Vamos chegar mais um pouquinho para o lado, isso aqui, vezes VS. Muito bem. Então, gente, o que eu tenho aqui? Essa parcela é igual a essa parcela. Observe o seguinte, que eu consigo cortar um R2, né? Então, esse cara já corta com esse. E eu agora passo o VS dividindo, né? Então, eu vou ficar com o seguinte, olha só. V0 sobre VS, isso aqui é igual a... Vai ficar R1 mais R2 dividido por R1. Eu posso separar isso e escrever da seguinte forma. 1 mais R2 sobre R1. Essa aqui é a relação de ganho da nossa configuração não inversora. Por que que é não inversora? Como vocês podem ver, é um ganho estritamente positivo, né? É diferente do anterior, né? Então, assim, não é porque eu só não inverti o sinal que é exatamente o mesmo ganho, né?
O anterior é R2 sobre R1. Esse aqui é 1 mais R2 sobre R1. Então vamos supor que você quer obter um ganho de 2, né? No caso anterior aqui, basta você colocar um resistor igual ao dobro do outro. Então você pega um de 10 ohms e um de 5 ohms, né? Aqui, se você quiser obter um ganho de 2, os resistores precisam ser iguais, né? Porque vai ser 1 mais o ganho. Então, se eu fizer R1 igual a R2, a fração ele vai dar 1, 1 mais 1, 2, né? Então, é isso que vocês têm que ir entendendo, né? Que você chega numa expressão de ganho entre entrada e saída, e aí fica uma questão de projeto. Muitas vezes você escolher qual ganho que você quer, ou um exercício vai pedir um ganho, e aí você tem que achar a relação dos resistores, você vai conhecer um deles, enfim. Esse é o princípio de funcionamento. Vocês podem ver, gente, que assim, isso você acaba decorando conforme você vai mexendo com essas topologias sucessivamente, né? Mas o princípio de análise, né, é simplesmente equacionar uma corrente, usar uma tensão de nó, que a gente talvez use nos vídeos futuros, que as topologias são um pouquinho mais complexas, né? Mas assim, você não precisa ter isso necessariamente decorado. Você muitas vezes decora porque você usa muito, mas não é uma coisa de outro mundo chegar nessas expressões. Aí vocês veem que a dedução vem simplesmente isso aqui. Equacionei uma corrente, né? E igualei os dois lados. Então, é mais ou menos isso. Isso é só para mostrar a utilidade do amplificador operacional para alguns circuitos simples, né? Aqui eu posso ter uma relação de ganho, né? Posso aumentar um sinal ou atenuar, dependendo, né? Aqui eu não consigo atenuar para um valor menor que 1, né? Porque o 1 ali é o básico, né? Mas enfim, usando só o amplificador ali você consegue modificar sinais, né? Anteriormente a gente não conseguiria fazer isso de forma tão eficiente. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.